Em Isaías, o capítulo 55, os versículos 1 a 3, o Senhor Deus diz: Escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhe darei as bênçãos que prometi a Davi. Esse texto de Isaías é um texto muito interessante. O Senhor nos faz um convite para que a gente vá até Ele e beba e coma, né, daquilo que Ele nos oferece. Né? Só que ao mesmo tempo é um texto curioso e um texto que pode gerar dúvidas em algumas pessoas, porque ele diz assim: venham os que não têm dinheiro e comprem. Comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Como é que ele convida os que não têm dinheiro a comprar? Como é que o Senhor convida a comprar algo que ao mesmo tempo é de graça? Parece assim contraditório. E lendo Isaías isoladamente, não é fácil essa compreensão. Então a gente precisa ir para uma outra parte da Bíblia. A resposta para esses questionamentos está lá no Evangelho de João. Quando a gente lê o Evangelho de João, palavras de Jesus escritas nesse Evangelho, fica bem mais fácil entender esse texto de Isaías. E isso é muito interessante na Bíblia, porque a Bíblia ela é uma biblioteca, ela é uma coleção de vários livros que foram inspirados por Deus, né? Mas esses livros foram escritos por autores diferentes, né? Por pessoas diferentes e pessoas inseridas nos mais diversos contextos em épocas diferentes, mas toda a história se harmoniza. Todos os livros se harmonizam e se completam. Então, aquilo que muitas vezes a gente não consegue compreender lendo um livro, quando a gente vai ler um outro livro da Bíblia, vem aquele esclarecimento de algo que a gente não entendeu em determinada leitura. Por isso é importante estudarmos a Bíblia e conhecer o seu conteúdo completo. E aqui, né, nos mostra isso, porque a gente vai entender o que Deus está dizendo por meio de Isaías no capítulo 55, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 4 e no capítulo 6. Ao ler alguns trechos desses capítulos, a gente compreende. E eu quero ler com vocês os versículos 13 e 14 do capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus disse, é o próprio Jesus falando: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Quando a gente vai lá para João, capítulo 6, os versículos 32 a 35, encontramos de novo Jesus falando. E vejam o que ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E as pessoas que estão ouvindo a Jesus dizem: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Né? Jesus está falando de um pão que sacia a fome de forma eterna. Então as pessoas que estão ouvindo se empolgam, ficam entusiasmadas e dizem: nós queremos este pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então,
quando a gente, né, ouve essas palavras de Jesus, fica bem mais fácil entender que lá em Isaías, Deus não está falando de uma fome e de uma sede fisiológica, mas de uma fome e de uma sede espiritual. Né? Quando ele diz, venham beber a água, né? Venham, comprem leite, comprem vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que vocês gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Em João, através dos textos que lemos, fica fácil compreender que esse pão, que esse alimento que Deus nos convida a comer dele é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que ele é o pão da vida, ele é o pão verdadeiro que desceu do céu, né? E ele é aquele que sacia a fome e a sede espiritual, que preenche todo o vazio, toda a sede, toda a fome que há no coração do homem, que há na nossa alma. E o grande segredo, a moeda, né? Porque ele fala compre, né? Compre. Então, há uma moeda que precisa, né, para acessar a este alimento, para ter acesso a essa água que sacia a nossa sede, a esse pão que sacia a nossa fome, né? Não se trata da moeda deste mundo. Com o dinheiro deste mundo, a gente pode comprar carros, a gente pode comprar casas, a gente pode comprar mansões, mas há coisas que o dinheiro deste mundo, o dólar, o real, não pode comprar, né? Como felicidade, como paz de espírito, como curas de enfermidades, as enfermidades da alma, as enfermidades do espírito, as doenças emocionais. Isso o dinheiro não pode comprar, mas em Jesus nós podemos ter tudo isso. E a moeda, que moeda o Senhor está falando, né? Como é que a gente compra sem o dinheiro deste mundo, né? É a fé. O próprio Jesus respondeu quando ele disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, porque só vai até Jesus quem crê nele. Então é preciso crer, e aquele que crê se alimenta deste pão e bebe desta água que mata a nossa fome, que mata a nossa sede espiritual, né? É através da fé em Jesus Cristo que podemos alcançar essas coisas que o dinheiro não pode comprar. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, diz: tudo é possível para quem tem fé. Então, tudo aquilo que a gente necessita, que o dinheiro deste mundo não pode comprar, em Jesus nós temos por meio da fé. Então, se cremos que Jesus, ele é esse pão vivo que desceu do céu, se cremos que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e se entregou para morrer numa cruz em oferta pelo nosso pecado e que ressuscitou e que está hoje sentado à direita de Deus Pai, se cremos nisso, nós temos acesso a essa água, a esse pão que o dinheiro deste mundo não pode comprar, que o nosso salário não pode comprar, né? Então, Jesus é a fonte. E quando o Senhor fala, eu farei com vocês uma aliança eterna e darei as bênçãos que prometi a Davi, é uma aliança baseada na fé. E quando a gente tem fé, a gente recebe de Deus essas bênçãos que ele prometeu a Davi. Então basta ter fé. Cristo é a fonte de tudo que precisamos, de tudo que a nossa alma necessita. Ele é que sacia a fome e a sede espiritual. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E é essa mensagem que eu quero deixar para reflexão neste dia. E que o Senhor os abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. Amém.